Olá, seja muito bem-vindo ao Localcast, o seu podcast de saúde, de entretenimento, de informação, de conhecimento, de alegria e de muito movimento, porque movimento é vida. Olá, que bom que você está aqui para mais um episódio, e esse episódio de hoje está super especial. Eu tenho duas pessoas aqui maravilhosas que eu tenho certeza que você vai gostar de ouvir o que elas têm para falar. Você vai se divertir, você vai refletir, e eu acho assim que vai ser realmente um momento muito bacana, marcante aqui para o nosso episódio. E antes de eu apresentar as convidadas, hoje serão duas mulheres aqui, eu vou fazer aquele pedido que você já sabe que eu vou fazer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative aqui também as notificações. O nosso Localcast, nós temos um planejamento de quinzenalmente subir na plataforma um conteúdo novo. Então, sempre que subir um conteúdo novo, você vai ser notificado. E é uma maneira que você fica perto da gente e a gente consegue ter esse contato prévio, esse contato mais próximo. Eu gostaria também de fazer um pedido. Se você já é acompanhante aqui do Localcast, você já sabe. Eu gostaria que você compartilhasse esse conteúdo para pelo menos 10 contatos. E é assim, se você achou bom, manda para 10 dizendo coisa boa. Se achou ruim, manda para 10 e fala não vale a pena. Mas o importante é compartilhar. Uma brincadeira à parte, eu tenho certeza que você vai gostar. Compartilha esse conteúdo e deixa também aqui nos comentários o seu nome, de onde você nos assiste, que é legal a gente saber até onde está chegando esse programa, e a gente vai se conectando e vai formando uma família digital, uma família virtual. Muito bom. E antes de entrar, eu gostaria também de agradecer os nossos patrocinadores. Nós temos alguns patrocinadores que eu não posso deixar de agradecer, porque sem eles seria inviável a realização desse Localcast. Eu gostaria de agradecer a AMEC Store, loja de multimarcas femininas, que fica aqui pertinho do nosso estúdio. Nós estamos aqui em Brasília, no comércio do condomínio solar de Brasília, e bem ao lado do estúdio, nós temos aqui a AMEC, lojas multimarcas. Então, se você é mulher, você vem, você se veste, já sai elegante, já faz um treino aqui, vai na AMEC, compra um vestido novo, que você merece andar saudável e cada vez mais bonita e mais elegante. Isso faz parte do projeto de saúde também. Um agradecimento muito especial à Aurum Farmácia Magistral, que é uma farmácia de manipulação que está do lado aqui. A gente faz aqui, fronteira, janela a janela, praticamente, parede a parede. Então você vem, se você precisa fazer um manipulado, fala que assistiu ao Localcast, tem um desconto especial e dê prioridade à Aurum para você fazer o seu manipulado. Então, Aurum Farmácia Magistral, muito obrigado também pelo seu apoio, pela parceria. Um apoio também, um agradecimento especial à Authentic Nutri, soluções completas para a saúde e beleza. A gente tem uma parceria, somos também fornecedores, distribuidores dos suplementos da Authentic Nutri, uma parceria que está com muita promessa ali da gente crescer juntos, e eu agradeço demais a parceria e a sua participação aqui conosco. Um agradecimento também especial à Chessu Boutique, sapatos, bolsas e acessórios femininos, que também está aqui no Comércio do Solar de Brasília. Então você já sabe, vai vir fazer um passeio aqui, aí você vai vir fazer um treino, você tem uma AMEC Store, já compra uma roupa, você vai lá na Chessu, compra uma bolsa, um acessório, é barba, cabelo e bigode. Aqui você faz tudo aqui pertinho, e eu agradeço também a Chessu pelo apoio, pelo patrocínio, e gostaria também de fazer um agradecimento especial ao Bar Beirute, né, que está aqui em Brasília, na 109 Sul, 107 Norte. Né, sempre no final tem um quibezinho, tem uma esfirra para depois desfrutar, com o patrocínio do Beirute. Um abraço, Célio, pela participação, pela parceria. Célio, que é proprietário, é nosso atleta aqui também, falou, não, estou dentro desse projeto, então muito obrigado. Né, e Beirute, quem é que não conhece Beirute aqui em Brasília, né? Quem não conhece Beirute? Sabe que ano que o Beirute foi aberto aqui em Brasília? Vocês têm ideia? Que isso aí é contigo, esse tempo todo aí, essa data toda aí passada. Elas não eram nem nascidas. Eu já dava aula de ginástica nessa época. Simplesmente o Beirute foi em 1966, né? Muito tempo. Então, muitos anos de tradição. A história do Beirute se confunde com a história de Brasília, muito tradicional. E eu gostaria também de agradecer toda a equipe da V7 Comunicação que produz esse podcast, uma equipe fera que faz um trabalho excepcional. Muito obrigado também à V7 Comunicação. E antes de apresentar, ainda tem um detalhe. Quem senta aqui ganha presente, sabia disso? Oba! Quem senta aqui ganha presente. Então nós temos aqui,
Dois presentes aqui da AMEC, da loja Multimarcas Femininas. Sou um presente cliente. para você, já é cliente, recomenda. Um presente aqui para você. Vamos conhecer. Isso, Final conhece. abre, não é isso? Isso, no final abre, quiser abrir também, então fica à vontade. Temos também um presente especial da Chessu. Olha, aqui também um presente para você, Ju Ramalho, um presente para você, Luciana Bim. Olha, aceitei o convite. Muito bom, tá vendo? Fala assim, eu só fui porque disseram que ia dar presente. Não tinha me contado isso, não. É surpresa. E eu vou botar aqui para vocês o seguinte: 4 suplementos. Nós temos aqui NutriBlend, que tem colágeno, vitaminas, minerais, silício, ácido hialurônico, espirulina azul. Isso aqui é uma potência aqui para dar mais saúde. Eu sempre tomo de manhã, um scoopzinho, então vale a pena. Nós temos também aqui NutriHair, que também é um complexo vitamínico, tem vitamina E, minerais, enfim, uma série de vitaminas importantes para que você tenha mais saúde. Nós temos também NutriShape, para dar aquele shape cada vez mais turbinado, cada vez mais ativado. E por fim nós temos também aqui o NutriFlex, um suplemento alimentar à base de condroitina, curcumina e colágeno tipo 2. Então vamos fazer o seguinte, vou começar aqui com a Luciana Bim. Luciana Bim, você escolhe um. Escolhe um. Acho que eu vou querer esse blend aí. O blend? Boa, então vai aqui o NutriBlend para você. Juliana Ramalho, você escolhe um. Escolho um. Isso. Eu acho que eu vou nesse aqui, viu, Rick? Isso. NutriFlex. NutriFlex. Você leu alguma coisa aqui que eu já ouvi falar muito bem. Que achou eu vou interessante. tentar. Só que sem óculos Inclusive, eu não teve vou. um aluno nosso, Denis, está treinando, ele estava com uma dor na articulação. E começou a tomar. Condroitina. Você falou, pronto, que eu tenho a tal condromalácia. Isso aí. Então, ele começou a alegar, falou, poxa, está melhorando as minhas dores. Legal. Então, Luciana Bim, escolhe o seu segundo. Nossa, então Escolhe eu o vou seu querer segundo. esse NutriHair aí. O NutriHair. Para poder Saúde do cada vez cabelo, mais as madeixas. claro. Né? Isso agora é uma pergunta difícil. Escolha um agora. Fiquei com muitas opções. Fiquei com NutriShape. NutriShape, coisa Fantástico. boa, fantástico. Obrigada. Poxa, Muito gostei bom. dos presentes. Muito Obrigada. bom. Adorei Não acabou também. Não? Não. Gente! A gente esqueceu o detalhe. Olha só, essa aqui eu vou pedir para vocês abrirem. Esse aqui foi produzido por um artesão aqui de Brasília, um artesão aqui, Gonzaga Ferro, um parceiro. Eu falei, eu preciso que as pessoas saiam lembrando do dia que veio aqui no Localcast. O que você pode fazer por mim? E ele produziu isso aí, que é para você realmente ser um marco, assim, uma lembrança de que participou coisa linda. aqui do nosso Localcast, para colocar lá na estante ali e falar, poxa, participei Estará desse lá, momento. com Então, certeza. Que legal. muito legal, muito legal. Então, é uma forma muito carinhosa de agradecer aí a participação de vocês aqui conosco. Muito bom, vamos para o que interessa, vamos para o nosso aquecimento? Vamos para o lá. nosso aquecimento? Eu vou começar aquecendo aqui com a minha amiga, minha atleta, Juliana Ramalho, Júlia Ramalho, querendo saber o seguinte, quem é de fato Juliana Ramalho por trás dessa rotina? Eu sei que você é servidora pública, é esposa, mãe, conta um pouquinho da sua história aqui para quem te assiste. Rick, agradecer imensamente, antes de tudo, estar aqui com você, porque já se passaram aí 4 anos e meio, né, no Isso. estúdio, e você se tornou um amigo. É verdade. Então é muito legal a gente fazer coisas com e pelos amigos, né? Muito bacana, obrigada pelo convite. Olha, é isso aí que você falou, né? Trabalho, família, a gente ter que se cuidar. É o verdadeiro corre do dia, né? Não é fácil. Para ninguém é fácil, mas é como você sempre diz, quando a gente chega aqui, você fala assim para a gente, olha, parabéns para você que conseguiu tirar aí um tempinho para vir se cuidar, né? Cuidar um pouquinho de você também, porque o que acontece, na realidade, é que as rotinas têm um poder muito forte para engolirem a gente, né? Eu tenho uma filha adolescente, faço uma jornada aí de 6 a 8 horas de trabalho diária, ainda tem casa, né, marido para cuidar. E se você realmente não se programar, se você não colocar ali como prioridade 30, 40 minutos do seu dia para você tirar para você, você vai acabar realmente engolido por isso daí, porque é o que é a vida de todo mundo, é a correria do dia a dia, né? Não tem jogo fácil para ninguém. Não tem jogo fácil para ninguém. É trânsito, são os imprevistos também,
né? E eu sou uma pessoa que procuro acompanhar muito, né? Eu sou muito envolvida nas minhas rotinas. Elas não passam por mim. Eu sou muito envolvida nas minhas rotinas. Então, eu sou muito envolvida na rotina da minha filha, que é adolescente, acompanho muito de perto. Você sabe que a gente a gente tem um estilo de vida um pouco diferente, a gente mora numa chácara, então a gente cuida de animais de grande porte, a gente tem uma rotina que exige um pouquinho da gente, até fisicamente também, e é um pouquinho diferente das rotinas mais, vamos dizer assim, de cidade, né? Mas eu procuro equilibrar isso daí, sabe? Eu realmente procuro ter horário para as coisas, para que eu consiga conciliar e estar aqui com você, né, com a galera aqui do estúdio toda e cuidar um pouquinho de mim também. Isso é muito importante, né? É isso aí. Muito bom. E Luciana Bim, eita, uma amiga de longas datas, mas eu quero saber, as pessoas talvez não te conheçam, né? Quem é a pessoa Luciana Bim? Como foi um pouquinho da sua trajetória, né? Você vai falar aqui de dançarina, coreógrafa, profissional de educação física, fisioterapeuta, empresária, enfim, agora cuidando dos idosos. Conta aí, você consegue assim dar um flash rápido dessa sua trajetória? Esse flash tem que ser rápido mesmo, porque é muita coisa, né? Você muita está lendo coisa. aí, eu estou assim, nossa, tudo isso. Mas antes eu quero agradecer, né, o convite, achei o máximo, adorei mesmo e estou muito feliz pelo convite. Mas vamos lá. Comecei aos 6 anos dançando com balé, eu queria ser bailarina de todas as maneiras e continuei até meus 12, 13 anos, onde eu tive que sair do balé e fui para o jazz, muito contrariada, mas no jazz eu vi mais possibilidades, né? E fiquei no jazz, digamos, até os 40 e poucos anos, vai. E eu queria fazer faculdade de dança, ainda bem que não tinha faculdade de dança em Brasília, e aí eu optei pela educação física. E fui feliz na educação física por 30 anos. Só que chegou uma hora que eu falei, acho que já deu. Mesmo porque, como eu já estava muito empenhada em trabalhar com o idoso, a educação física ela é muito boa no momento em que o idoso ainda tem saúde. A partir do momento que o idoso não tem mais saúde, a gente precisa entender um pouco mais das patologias. E, infelizmente, eu acho que ainda a educação física não tem esse conteúdo. Por causa deles, eu resolvi fazer uma nova graduação. Aos 44 anos, eu falei, eu vou fazer porque é um nicho de trabalho é um nicho importante, é um nicho que eles necessitam e tem poucos profissionais na área. E eu gosto sempre de andar na contramão, porque na educação física eu fui muito focada em alongamento e postura. É uma coisa que os profissionais ainda pecam pelo alongamento, porque tem vários métodos de se trabalhar e eles ainda estão precisando se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E a fisioterapia, a mesma coisa. Eu gosto de ir num lugar que tem pouca gente, né? Eu ouvi uma vez uma frase que diz que no andar de cima, por ser muito difícil, a concorrência é menor. Então, é lá que eu vou. É para lá que eu estou indo. É isso aí. Mas, hoje, eu me especializei em tratamento de dores crônicas e na geronto, porque a geronto é uma área linda, uma área maravilhosa, uma área apaixonante, que eu falei que é aí que eu vou. E, além de tudo isso, né, eu sou mãe de uma mulher de 27 anos, que ela já está com 27 anos, uau! E ainda sou esposa, então, assim, é um trabalhão, né? Porque você precisa dosar, você precisa mediar, você precisa dividir todo esse tempo, mas é uma vida feliz, graças a Deus, e muito satisfeita com tudo que eu estou fazendo. Eita, você vê quantas mulheres em duas só, né? Quantas mulheres, né? Você vê como você vai aprender aqui. Fica até o fim, que só estamos no aquecimento aqui do nosso bate-papo. Juliana Ramalho, você lembra aí como é que foi o seu início da sua rotina com exercício físico? Você teve algum incentivo em casa? Como é que foi essa sua jornada? Rick, lembro demais. Eu vou te dizer que eu sou de uma família de pessoas que se movimentam muito.
Meu pai, eu quando criança, tenho muito claro na minha memória, meu pai era jogador de futebol, então era um cara que estava sempre se movimentando para ir para os clubes, colocando uniforme, indo jogar. A minha mãe também sempre foi uma mulher muito ativa, gostava de pedalar. Eu tenho muito claro na minha memória que eu e meus irmãos, eu tenho 3 irmãos por parte de pai, mesmo pai e mãe, e tenho um irmão por parte de pai. Desse núcleo que sou eu e mais 3 irmãos, é muito claro assim na minha memória como nós éramos ativos. Então foi sempre natação, minha mãe nos colocou muito novos na natação, bicicleta todo mundo tinha para poder pedalar a bicicleta. Depois, o tempo passou, ela falou que começou no balé, a Luciana falou que começou no balé e foi contrariada por jazz, eu já adorava o jazz. Tem muito também nítido da minha memória, eu indo a pé, morava na Açu, ia a pé ali para a minha academia de jazz, a minha professora se chamava Marise, nunca esqueci. Era muito legal, um tempo muito legal. E depois, teve uma época na nossa vida que nós nos mudamos para o Rio de Janeiro e eu e meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, nós praticávamos, na época chamava ginástica olímpica, né? E aí, quando nós nos mudamos para o Rio, esse meu irmão passou a ser um atleta confederado. E, então, a gente viveu muito essa coisa do esporte, inclusive profissional, dentro da nossa casa. Sempre fomos muito ativos. E depois, com o tempo, né, vai crescendo aí, as modalidades foram mudando. Meu irmão, que era ginasta, deixou de ser ginasta, mas sempre frequentamos academias. Eu fui da local, né, durante muitos anos, a gente já bateu esse papo. E meus irmãos sempre fizeram também musculação, então é uma galera ativa. Eu venho de uma família que realmente colocou, não em primeiro lugar, mas colocou o exercício físico como uma das prioridades da nossa vida. Que bacana. E Luciana Bim, para a gente terminar o aquecimento aqui, eu queria saber o seguinte: se você estivesse andando na rua de repente e encontrasse com você mesma, só que com 15 anos de idade, qual conselho que você daria para aquela menina de 15 anos? Olha, essa pergunta mexeu, né? Mexeu, viu, Vilela? Poxa vida. Eu ia falar para ela assim, continua nesse caminho, que eu tenho certeza que você vai realizar e vai ser muito feliz no que você está pensando. Porque desde sempre eu queria fazer algo pelo outro, digamos assim, do cuidado com o outro, né? Comecei com criança, depois eu fui para a área da localizada também, e tinha aquelas aulas maravilhosas, né, na companhia atlética, e microfone, estar, luz, brilho. E desde aquela época de criança, de adolescente, eu sempre quis isso. E o que eu olho hoje, eu falo, uau, eu consegui fazer tudo aquilo que eu pensei quando eu tinha 15 anos. Então, o meu conselho é esse: siga em frente, siga com seus princípios e seja feliz. Coisa boa. Isso. Coisa boa. Beijo, me liga. Beijo, me liga. A gente se vê lá no futuro. A gente se vê no futuro. Que legal. Olha só, aqui tem um detalhe aqui que eu não avisei, uma surpresa. Aqui vocês chegaram, sentaram, ganharam presente. Eita. Mas aqui, chegando aqui, também paga um boleto. Sabia que aqui paga um boleto? Eita. E aqui tem uma história que é o seguinte: todo mundo que senta aqui tem que pagar 10. Como é que Deus. é isso? Nós vamos chegar a cadeira um pouquinho para trás e nós vamos fazer 10 agachamentos aí na cadeira. Pode ser ou não? Uai, claro, vamos. 10, agora só tira a gente aqui, faz 300 na aula. Aqui, tira o fone, só tira o fone. Muito bom. E a gente vai fazer só aqui, ó. Afasta um pouquinho para trás e sobe e desce. Vem comigo. Assim? Um pouquinho para trás? Um pouquinho para trás. Não tem espaço, não. Sobe e desce. Vai lá. Isso, e senta. Uma. Opa! É bom demais. Aí tá, Monesa. 2. Isso aqui é a nossa rotina. 3. Ah, tá brincando. 4. Eu falei perna ontem, meu Deus. 5. Só para dar uma alegria. 6. 7. Muito bom. Senhor Deus. 8. Isso, como diz em francês, é bonsoir. 9 e 10. Ok, oxe. Muito bom. Passamos no teste? Já passou no teste. Pronto. Maravilha. Agora, peraí, agora deixa o ar voltar antes de continuar. Mas essa ideia do pagar 10 é uma brincadeira que a gente faz aqui, mas talvez você esteja aí sentado, deitada, parado, deitado, e você está sem movimento. E aqui foi pouco 10, e eu sempre digo,
Nunca duvide do pouco sendo feito constantemente. Se ao longo da sua rotina de trabalho você é uma pessoa que faz uma jornada longa de trabalho sentado, a dica, bota o alarme aí, a cada 2 horas você agacha 10 vezes. A cada 2 horas, você vai ver que ao longo da sua jornada diária, você vai ter feito já uma série boa de agachamento. Isso já vai te tirar aqui, já vai te dar um pequeno ar de falar, pô, isso aqui eu posso um pouco mais. E você começar a construir uma jornada de vida mais saudável. Se você já faz, parabéns. Continue firme, porque enquanto a gente estiver nesse corpo físico, se a gente não se movimentar, né, a curva descendente vai ser mais acentuada. Então, movimento é vida. Movimento é vida. E o boleto é caro, viu, E o boleto Vilela? é caro. E o boleto é caro. Se é ela que está trabalhando com fisioterapeuta, vocês vão entender um pouco mais. Trabalhando com os idosos, com certeza, quando a gente chega lá na reta final. Eu vou contar uma história que me veio aqui à mente. Uma vez eu estava num acampamento da nossa igreja, num acampamento de carnaval. E chegou uma senhora com 78 anos de idade. Depois eu fui perguntando ali, né? Ela chegou segurando no neto, passinho curto, passinho curto, passinho curto, passinho curto. Sentou, aquilo ali me chamou a atenção, ok, a gente observa, né? E daqui a pouco o pessoal falou, olha, vamos fazer uma trilha na cachoeira e tudo, mas tem que esperar o dono da fazenda, porque ele que coordena a história. Chegou um senhor de 77 anos, liderando o pelotão da trilha. Ele pulou de um lugar que eu não tive coragem de pular, tchum, puf, na água. E na hora eu falei, qual foi a diferença entre um e outro? E se a gente investigar, com certeza, aquela de 78 que estava a curtos passos, negligenciou o movimento. Total. Então não tem jeito, a conta chega. A conta ou o investimento, ou os rendimentos de uma vida. Então, que você colha rendimentos e não dívida. Tá? Então, agora vamos entrar agora na parte principal do nosso Localcast. E eu pergunto para a Juliana, como o exercício influencia você, Juliana, na sua produtividade, no seu bem-estar do dia a dia, dessa mulher multitarefa? Como que o exercício te influencia positivamente? Rick, teve uma frase que você falou uma vez aqui. Normalmente você tem os seus bordões aqui, né? Mas esse foi um que você falou e ele realmente foi um dos que mais tocou. Eu estava bem cansada para vir treinar e naquele dia você falou assim, olha, troque aquela sensação que você teve. Você estava ali para se trocar, para se arrumar para vir treinar, e você pensou, eu vou não, estou cansada, eu estou com preguiça, eu vou ficar aqui onde eu estou. Estou sentada, já estou deitada, estou vendo uma TV, não sei, vou ficar em casa. Troca aquela sensação por essa sensação do pós-treino. E você falou isso na hora que a gente estava no nosso momento Luz Azul, e a sensação do pós-treino, que é aquela sensação maravilhosa, aquela endorfina solta assim no corpo, bombando, que te traz, assim, além do bem-estar, a sensação de dever cumprido. Né? Pô, eu fiz por mim, isso é muito bom. Isso vamos dizer assim, se prolonga no seu corpo. Isso não se resume ao término do treino. Então, a gente sente aquilo aqui, mas quando você chega em casa, que você toma um banho, e você realmente sente que você deu um reset. Vamos de novo. A energia mudou, as células foram bombeadas, entendeu? A gente teve uma renovação celular. Isso traz um gás para a vida, né? Isso traz uma vontade realmente de você continuar, de você pensar no dia seguinte em voltar para o treino por conta desses benefícios. A sensação de bem-estar é maravilhosa. Fora o que você falou aí, que para mim é crucial. O meu pai tem 84 anos e o meu pai, ele se movimenta de uma maneira assim que eu conheço poucas pessoas da idade dele que se movimentam como o meu pai se movimenta, e eu devo, com certeza eu vejo isso, e ele deve isso à prática das caminhadas dele, né, matinais, e ele é um idoso de 84 anos que pratica musculação 3 vezes por semana. Então, a musculatura fortalecida, não teve perda de massa magra. Então, assim, além, né, desses benefícios todos, a você viver com qualidade e você saber que
você está plantando aí para um futuro, uma vida com qualidade, uma vida onde eu vou poder acompanhar a Valentina, que ainda é uma adolescente, virar uma adulta, vou poder estar fazendo coisas com ela, quem sabe uma trilha com ela lá na frente, né? E ter também a disposição para trabalho, a disposição para família, a disposição para você receber amigos. O exercício físico, eu posso dizer assim, categoricamente que ele influencia positivamente todas as áreas da nossa vida. É verdade. Quando você não pratica exercício físico, a sua vida é uma. Quando você pratica, você potencializa todas as áreas da sua vida. Essa é a sensação que eu tenho por praticar exercício físico. E sabe o que é interessante? Que eu sou um cara muito observador. Tem hora que eu estou terminando a aula aqui, eu estou dando aula e vai chegando o pessoal da segunda turma e vai sentando ali no sofá. E muitas vezes eu observo a postura como eles chegam. Tem uns que chegam assim, você vê que não está naquela energia. E aí, quando termina o treino, eu sempre falo, às vezes você acorda e fala desse jeito, não, hoje eu não vou. Aí daqui a pouco a pessoa fala, não, eu vou, mas vou lá de qualquer jeito. Aí eu falo que é um portal de transformação. Aí daqui a pouco a pessoa vem e fala, quando vê, treinou, e quando sai renovada. É assim, eu falo, cara, isso é diário, a gente ter essa mudança diária, né, Luciana? E aí eu já te pergunto também, Luciana, existe aí uma correlação, uma relação entre movimento e lucidez mental? O que você observa nos seus pacientes? Nossa, totalmente. E estudos recentes, né, já mostraram que, principalmente, força de membro inferior reflete diretamente no cognitivo. Então, é uma coisa que eu sempre faço com os meus idosos, sempre, sentar e levantar. Exatamente isso que a gente fez agora. Porque ao aumentar a frequência cardíaca, a circulação, você tem um alimento para o cérebro. E essas redes neurais que estão, e principalmente aquelas que não estão, elas começam a se multiplicarem. Porque aquele caminho neural que uma vez já está debilitado, já está parado, a gente consegue colocar uma outra estrada ali para que realmente possa nutrir o cérebro. Vou pedir se você puxar o microfone um pouquinho para você. E aí. Então, e tem relação muito direta. E eu sempre falo para os familiares, né, dos pacientes que eu atendo, procure fazer coisas que, primeiro, faziam antigamente, porque para eles fica um pouco mais fácil. E outra coisa, não deixe o seu idoso parado. Vai dobrar um pano de prato, vai secar uma louça, porque dá trabalho. Eu sei que dá trabalho. Quando você tem um idoso em casa que não é como o seu pai, ativo, e aqueles idosos mais prostrados, mais inativos, dá trabalho você ir lá falar, fulano, vem me ajudar. Fulano, você pode dobrar esse guardanapo aqui para mim e tal? E esses idosos, inclusive a minha primeira idosa que eu atendi como fisioterapeuta, na época ela já tinha 99 anos. E a família, principalmente a neta, ela estimulava tanto essa idosa que ela conseguiu chegar aos 105. Olha. Justamente por isso, porque ela sempre era estimulada, não necessariamente somente neuromuscular, mas também o cognitivo. Então, sim, essa influência do sedentarismo tem relação direta com o cognitivo. Muitos idosos que ficam prostradinhos, falta exatamente esses estímulos, tanto musculares quanto cognitivos. Bacana. Então, tá vendo? É importante, né? Importante a parte do movimento. E aí, Juliana, eu te pergunto, houve um momento que, de repente, você percebeu que o treino deixou de ser só um hábito e passou a ser um remédio, um tratamento emocional para você? Houve algum momento nisso? Sim, houve este momento. Foi um momento muito específico. Eu, como ser humano, não estou livre, nenhum de nós está, né? De situações aí que a gente pode vir a enfrentar que dão uma baqueada, né? Emocional. Eu enfrentei aí durante 2 anos um período um pouco, vamos dizer, complicado nesse sentido de saúde mental, de controle emocional. E assim, o que foi fundamental para mim foi não ter abandonado os treinos. Eu me afastei durante um período, mas eu sempre tive muita consciência
da necessidade de estar aqui. E isso acompanhada e assim, inclusive com a orientação do profissional que até hoje me acompanha, que sempre me falou, olha, o exercício físico, ele é fundamental para que todo o processo, né, para esse seu lado aí, o emocional, né, suas emoções, suas relações sociais, para que isso tudo funcione, você precisa resgatar a sua paixão aí pelo exercício físico, porque realmente acho que foram alguns meses, né? Sim. Fiquei 3 ou 4 meses afastada do estúdio, e assim, eu vou te falar que, é como eu te coloquei antes, ele potencializa todas as áreas da sua vida. Então, hoje, para mim, quando, mais uma vez, né, eu precisei entender, que foram por 2 motivos, um foi a cirurgia que eu fiz, que eu me afastei, que foi a recente, e o outro foi por um motivo realmente de vamos dizer assim, um probleminha emocional que eu passei, que eu precisei me afastar do estúdio, eu acabei me afastando. E eu senti que foi muito mais rápido, realmente, a recuperação, inclusive associada com os outros tratamentos que eu estava fazendo. Acelerou tudo, né? Acelerou tudo. E aí, hoje, como eu estou me vendo agora, hoje eu já estou em outro estágio, bem mais avançado, de acompanhamento, o tanto que o exercício físico realmente me fez sair mais rápido daquela situação de, vamos dizer assim, do marasmo, sabe? Do estar parado. Realmente muda, Rick, muda. Coisa boa. A ligação é muito grande com o emocional, muito grande. Muito sabe? bom. E Luciana Bim, o que é mais prejudicial para o idoso? A falta de movimento ou a solidão? Meu Deus, você só está me fazendo pergunta difícil, né, Vilela? Olha, gente, e uma das questões que me aflige mais é a solidão do idoso. A solidão, né? Que me aflige como pessoa, primeiro, e depois como profissional. Inclusive, eu até escrevi um texto e coloquei lá no meu Instagram sobre os conflitos, né, que existem entre o complexo familiar e que me deixa bastante triste, digamos assim. Porque eu não tenho mais os meus pais, né? E eu vi que nesse trabalho eu poderia fazer o que eu poderia ter feito com os meus pais, fazer com os pais dos outros. E sim, o sedentarismo também é algo muito perigoso, porque idoso perde função. Se nós, jovens, soubéssemos o tanto que é prejudicial chegar lá na frente, porque assim, a partir dos 30 anos a gente já começa a perder 1% da massa muscular. E você imagina, você multiplica isso por 3, você chega nos 60. 60 já é tobogã, você já perde muita massa muscular e perde função. E uma vez que o idoso está realmente sem fazer atividade, idoso fazer atividade, Vilela, é isso aí que a gente acabou de fazer, levantar e sentar. Eles perdem essa função. E perder função já é pré-requisito para várias comorbidades, né? Mas o que me chama mais atenção é a solidão deles. Porque hoje, assim como quando a gente tem um filho, a gente tem um bebê, a gente tem uma criança, a gente precisa sair para trabalhar. E a gente deixa aos cuidados de babá, de sogra, de mãe, enfim. Até aí está tudo certo. A partir do momento que você tem um pai adulto, você tem uma mãe como já adulta, você também precisa trabalhar, você também precisa ter a sua rotina. Mas deixar esse idoso com o cuidador é um tipo de cuidado? É um tipo de cuidado. Porém, não custa nada um final de semana você ir lá visitar o seu idoso. Só parar e escutar. Eles só querem falar, sabe? Porque o cuidado já tem com a cuidadora, mas não é só isso que eles querem. Então, para mim, a solidão acaba sendo pior, porque a solidão causa tristeza. Tristeza a tristeza
não quer fazer nada, vamos caminhar, não quer caminhar, aí causa mais ainda o sedentarismo. Entende? Entendo. Então, uma coisa leva a outra. A partir do momento que o idoso já está ativo, ele já está mais feliz, endorfinado, é assim a palavra? Sim. E com o cognitivo mexendo, com a circulação mexendo, acho que ele fica muito mais feliz, né? A felicidade vem mesmo. Mas é isso, na minha opinião, é a solidão. Olha só, uma vez eu tenho uma história, você falando aqui, minha mente foi lá no interior do Ceará. Eu fui algumas vezes visitar meu pai, que morava no interior do Ceará, e lá tinha minha avó. E por muitas vezes eu ia jovem, garoto, então estava querendo ir para forró, querendo aquele negócio, tomar um negócio, papapá, e não dava tanta atenção ali para sentar e ouvir a minha avó especialmente. Mas da penúltima vez que eu fui quando a Lívia já estava grávida do Eduardo, e foi muito bacana, porque eu já estava num projeto já espiritual. Então foi um momento onde eu tive uma conversa de perdão com meu pai, que foi extremamente libertador, de perdão, foi uma conversa linda. E eu visitava minha avó e eu ficava assim, não estava mais a forró e tudo. Eu falei, eu vou sentar nessa cadeira aqui de balança aqui na negócio e eu vou simplesmente ouvir, sem pressa. E minha avó contando as histórias lá e eu conversando, e ela, meu filho está cansado? Eu falei, minha avó, eu vim aqui para isso, eu quero estar aqui ouvindo. E foi muito bom assim, que foi um perdão liberado ao meu pai e com uma conexão ali. E tanto é que quando eu falei, a próxima vez que eu vier aqui, eu vi só para enterrar meu pai. Meu pai estava bem doente nessa época e, de fato, eu voltei. Foi a última vez que eu vi meu pai e vi minha avó. Isso, para mim, foi maravilhoso por ter tido essa oportunidade, né, dessa despedida. Então, Juliana, eu queria que você falasse o seguinte, o que você gostaria que mais mulheres aí da sua faixa etária de 20 anos entendessem em cada perna sobre colocar como prioridade sem culpa? Essa é uma boa, não foi uma pergunta, né? Foi o que eu gostaria, então vamos lá. Olha, isso é importante, Rick. A tendência da mulher, né, é o cuidar, né? Eu acho que a maioria das mulheres tem isso, né? Nasce com a gente, vamos cuidar do outro, né? Especialmente as que são mães. E não só as que são mães, as filhas que cuidam de suas mães, como você estava falando, da importância disso. A gente tem muito isso de cuidar do outro, mas é preciso e necessário nós termos um cuidado para não negligenciarmos a nossa existência, a nossa saúde, muito com base no que a doutora Luciana falou aqui, porque lá na frente a gente vai precisar estar bem. Exatamente. Para duas coisas, né? Para sermos cuidadas também e para continuarmos cuidando, né? Então, assim, esse tempo que você reserva para você é um investimento, né? Eu considero isso aqui o maior investimento na Ju, tá? Meu maior investimento está aqui. Isso aqui eu não negocio esse horário aqui com ninguém. Lá em casa estou indo treinar, todo mundo já sabe, essa hora, porque aqui no estúdio nós temos os horários fechadinhos, né? Então o pessoal sabe, esse horário você não negocia nada com a Ju, porque é a hora do treino dela. Né? E aí os benefícios, como eu te falei, eu consigo perceber todos muito claramente. E não tem como abrir mão disso, sabe, Rick? Não tem. Teve uma colocação interessante que você colocou sobre o idoso que se mexe, né? O meu pai, ele trabalha até hoje. Ele é diretor de uma empresa até hoje e os colegas dele de trabalho falam assim, como é que pode? Como é que tem essa energia toda? Ele tem 84 anos e ele é questionador. Olha que coisa boa. Ele questiona o que a gente coloca na mesa para ele. E eles falam assim, a gente não vê pessoas de 80 anos questionando. É mais uma situação de aceitação. É mais uma situação... Então, assim, a história pode ser diferente, né? E deve namorar até hoje, né? É namorador. Você sabe da história que ele vai assistir isso aqui com certeza, mas ele começou a namorar com uma amiga minha, tá? Foi. Olha que maravilha. Fiquei sabendo, assim, por acaso, mas estão juntos até hoje. Que coisa Foi um boa. relacionamento que deu certo. Você vê, ele tem uma mulher hoje muito mais nova do que ele, mas são grandes parceiros e, segundo ela, tá tudo indo
muito bem. Olha, isso é bom demais. Movimento é vida. Movimento é vida, É em bom todos os demais. sentidos, É né? bom Bom demais. demais. É isso. É, Me e deixa muito agora feliz. você falando aqui, me veio uma ideia, não sei se você acompanhou, não é aquela, nós passamos por aquele momento de pandemia, aquela loucura e tudo mais, das lives. Não sei se você lembra, tivemos uma parceria boa, que a Luciana veio aqui, deu uma aula junto comigo de dança. Você chegou a fazer aquela aula de dança aqui pelo Instagram? Não sei se você... Eu lembro que isso aconteceu. Foi, Eu lembro que aconteceu. E aqui me veio essa foi com a memória, Luciana. que ela dançando, eu dançando, todo desajeitado, flexível como um tronco de árvore, mas foi bacana demais, assim, são as histórias que a gente vai colecionando boas memórias, Vai. e que é muito legal, né? Muito bom. Muito bom. E agora, Luciana, queria te perguntar uma coisa, que é o seguinte, existe algo, você está ali em contato com os idosos, existe algo que os idosos fazem melhor do que nós jovens e que deveríamos aprender com eles? Com certeza. Como a Ju disse, os questionamentos, né? Quando o idoso ainda questiona, é uma coisa muito bacana. Mas o que eu vejo de uma delícia desse trabalho são as vivências deles. Então, de repente, você está com uma carga, um problema, alguma coisa que para você não tem saída, para você já está entregando os pontos. Aí vem ele e fala, olha, por que você não pensa assim? Porque, de repente... Tarana... Então, o aconselhamento dos idosos é uma coisa tão fantástica. Por isso que eu sempre falo para os familiares, escutem os seus pais. Aproveita essa oportunidade. Né? Aproveita, você tem um guru em casa. Eu sei que todas as relações familiares, cada um tem o seu percurso, né? Tem os seus desafios, mas o idoso, ele é vencedor em altíssimo grau, porque eles têm a vivência, eles têm uma perspectiva diferente da vida. Então, isso é muito legal mesmo. Então, eles vencem, ó. Estão lá na frente. E o mais interessante que eles viveram essas mudanças tecnológicas. Eu sei que muitos idosos ainda não, eles são resistentes, mas aqueles idosos que vivenciaram e dominaram essas mudanças tecnológicas, meu Deus, aí ninguém segura mesmo. Ninguém segura. É verdade. Estão voando, e aí, mais uma vez, vou te falar, parece que você está falando do meu pai. Ele é melhor do que eu nesse negócio de tecnologia. De tecnologia, eu fico impressionada. É incrível. Diz assim, quando a gente é jovem, a gente tem uma mistura bombástica, que é coragem e falta de juízo. Né? E quando a gente vai lá na frente, a gente tem sabedoria e tem discernimento. Né? Então você vê a diferença, a gente consegue ter, quem consegue acompanhar essa jornada. Né? Um exemplo, Vilela, de um idoso que é super tecnológico, meu marido. Ele fala assim, porque eu sou idoso, poxa, eu tenho 65 anos, mas ele entende... Um garoto ainda. É um garoto, mas ele acha que ele é idoso. Ele entende de todas as tecnologias, ele entende de várias coisas de site, enfim. Aí eu falo, você é idoso mesmo. Tá dando show aí. Será que é mesmo? Eita, e ela tá olhando assim de lado, porque ele tá por trás das câmeras aqui. Tô sentindo que tá rolando um clima. Eita, é bom demais. Hoje tem, nem que seja confusão. Que coisa boa. Ficou vermelho. Muito bom, muito bom. E, na verdade, agora aqui, Juliana, na verdade, Luciana, qual foi a situação... Não, minto, deixa eu trazer aqui para a Juliana agora. Juliana, agora uma pergunta assim bem particular. É verdade que tem hora que dá vontade de xingar o professor que vos fala na hora dos treinos? Como é que funciona essa relação? Só mais 10! Como diria o outro, é verdade esse bilhete. Não é vontade só, tá, gente? Acontece mesmo. Vou voltar aqui um pouquinho que vocês falaram da live da pandemia, né, que vocês fizeram. Eu não sinto saudade de nada da pandemia, acho que como credo. todo mundo. Né? Mas loucura. uma coisa ela trouxe para mim de benefício, que era poder te xingar usando a máscara. Não tinha leitura labial? Ele não conseguia fazer a leitura labial, não sabia que eu estava xingando ele, mas xinguei demais, gente.
Já xinguei demais. Mas é um xingamento, assim, é uma Xingamento raivazinha boa, uma raivazinha boa, porque a gente vê que a gente consegue, É verdade, né? é verdade. Eu costumo dizer que o professor de ginástica ele tem um filtro no ouvido. Todo e qualquer xingamento soa aos nossos ouvidos como a nona sintonia de Beethoven. É desse jeito que funciona. Mas é muito bacana esse clima que tem e a gente consegue levar os treinos aqui com muita leveza. O treino ele tem que ser intenso, porque o resultado precisa ter. Uma vez a pessoa está adaptada, tem que treinar e tem que treinar intenso. É aí que a gente consegue promover os benefícios do movimento. Mas não pode ser, pelo menos eu entendo dessa maneira. A gente não tem que ser general. Então a gente leva numa brincadeira, e é gostoso quando o aluno vem, que fala e que xinga. Eu falo de jeito, eita, esse é o momento que Dona Ene, a senhora mãe do professor, é lembrada. Então essa leveza ela tem que acontecer, porque isso é que faz a coisa ficar gostosa. Agora é o seguinte, última pergunta para a gente entrar já na reta final. Luciana, você já se deparou com algum idoso arrependido por algo que não fez e que ele percebeu que o tempo passou e ficou um vazio? Sim. Nas relações familiares. Assim como antes de eu falar assim como, eu acho que muitas vezes a solidão do idoso, ele tem relação direta com tudo que ele construiu até lá. Se você for olhar de frente para trás, eles se arrependem muito de não ter ficado com os familiares, de ter trabalhado demais. E, às vezes, ele fala assim, eu acho que é por isso que meus filhos não vêm me ver. Porque, como eu deixei eles para trabalhar, eles estão fazendo a mesma coisa comigo. Uma vez que ele me falou isso, eu tive que dar uma engolida no choro, porque é muito complexo, sabe, Vilela? As pessoas que sentem a solidão pode ser, sim, reflexo dos mecanismos da educação, de todo o percurso que ele teve. Então, eu falo para os ouvintes, cuidem dos seus filhos, ensinem os seus filhos a cuidar, porque o maior beneficiário desse cuidado pode ser você. Então, a partir do momento que você ensina, você convive com o seu filho, você convive com os seus netos, é muito importante essa troca. É como você disse, é um investimento. Você pode ter ganhos ou você pode ter perdas. Uhum. Só que essas perdas emocionais, muitas vezes, são irreparáveis. E tem um idoso que tem uma família muito afastada dele, e eu tenho uma vontade de me meter. De fazer uma ponte ali, né? De chegar e falar assim, fulana, olha só, que tal se você fosse visitar mais o seu pai? Nossa, eu morro de vontade, mas aí eu não posso. Né? Não cabe a mim fazer esse papel. Mas eu tenho vontade. Uhum. Eu sou toda intrometida na vida dos meus pacientes. Chego, chamo a atenção da cuidadora, sabe? Não tá certo assim. Você saiu para fazer compras e deixou o idoso aqui. Né? Então é isso. É mais as relações familiares que pesam muito na vida deles. E agora vamos entrar no que a gente chama de momento luz azul. Ixi. Assim como nós temos aqui no final dos treinos, a turma deita, onde a gente traz uma palavra, traz uma reflexão. Gente, eu vou vir treinar esse negócio. Aqui a coisa é diferenciada. Adorei essa luz azul aqui no ambiente. É a parte boa, é a recompensa do final do treino. E eu queria fazer uma pergunta bem profunda aqui para a Juliana. Eita. Qual é a frase, ou de repente um versículo, que você carrega no seu coração para continuar firme, mesmo nos dias difíceis? Nos dias difíceis. Rick, eu acredito assim, olha, que toda força, né, que a gente tem, às vezes a gente duvida dela, né? E a gente precisa enfrentar, às vezes, algumas situações para que a gente faça um resgate, sabe? Aí eu estou falando bem do meu lado espiritual mesmo, assim, fazer aquele resgate de conexão, reconexão com o propósito de vida e tudo mais, para você dar aquela respirada e falar, opa, vamos tirar a cabeça aqui do fundo da água, porque você é forte, você consegue. E
para esse momento assim da luz azul, eu acho que para isso acontecer com, vamos dizer assim, com maestria, essa força fluir, é esse equilíbrio, né? Equilibrar ali o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual, que você tanto fala. A Luciana colocou aqui, eu vou na luz azul fazer uma brincadeira, ele ficou careca há muito tempo. Agora ele me vem com esse cabelo, vou falar, onde é que esse cara vai parar? Se ele for igual Sansão, me fala aí, que a força de Sansão veio daqueles cabelos. Sansão acreditava nisso, né? Tinha isso por trás, mas na verdade todo aquele poder que ele tinha era da conexão que ele tinha muito forte com Deus. Então, a minha mensagem é essa, acreditar nesse equilíbrio, buscar o equilíbrio, né? O espiritual, o emocional e o físico. E eu queria, Rick, aqui externar, te agradecer. Realmente eu tenho que fazer isso, porque você foi um cara muito importante em vários momentos da minha vida, sem você nem saber. Obrigado. Tá? Tiveram momentos aqui dessa sua luz azul, meu amigo, que eu saí daqui, eu cheguei aqui pensando uma coisa e saí com um pensamento completamente diferente, transformado. E isso mostra como realmente a palavra tem o poder. E mais, eu acho que além disso, eu acho que a palavra de uma pessoa que é tão usada, aí eu vou falar em Deus, porque eu não consigo olhar para você e não ver Deus, você tem uma conexão muito forte com Ele. Então, assim, a sua palavra, o poder que a sua palavra tem sobre mim, sobre todos os seus alunos, eu tenho certeza que muitos sentem isso aqui. Você é uma unanimidade, no grupo todo mundo coloca isso, o quanto que o que você fala influencia e traz energia, e traz força para a gente, essa energia boa. Então, eu queria te agradecer por isso e agradecer realmente a Deus por ter me feito ver um careca no outdoor. Gente, eu vi o Ricardo no outdoor indo para casa. Eu falei, quem é esse careca? Vem aqui fazer um treino, sei lá o quê. Eu falei, eu vou. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com muito mais do que um estúdio de atividade física. Foi mais do que um careca, mais do que um estúdio de atividade física. Por isso eu não consigo sair daqui. Que bacana. Porque você é um cara que traz pra gente realmente um pacote completo. Obrigado. Muito obrigada, viu, Rick? Muito feliz muito assim obrigada. de fazer valer essa missão, né? Esse propósito. Esse lugar realmente foi ungido. Eu falei aqui, muitas vidas vão ser transformadas aqui. Foi um propósito firmado no início e Deus tem conduzido isso. Tudo é para a honra e glória dele, né? Com Nada certeza. seja para mim. Amém. E Luciana, uma última pergunta aqui. Você acredita que a espiritualidade tem um papel na longevidade, na recuperação funcional? Por quê? Tem, super tem. As pessoas, elas precisam de propósitos, né? São propósitos que levam a gente a algum lugar. Eu acho que a pessoa sem propósito, elas estão perdidas. E essa força maior, ela nos traz energia para conseguir concluir aquele propósito que a gente pensou. E sim, com certeza tem total relação. E muitos dos meus idosos estão sem propósitos. Estão lá tristes, sabe? Então, o que você vai fazer hoje? Ah, não sei. Em compensação, eu tenho outro que eu já chego lá às 7h30 da manhã, ele já está com o dia dele inteiro programado. Tá. E ele fala que ele só precisa de força para concluir aquilo. Oh. Então, o grande propósito da nossa vida, sim, é ter essa ligação com Deus, com o superior. E é ali que a gente tira as nossas forças, sabia? Uhum. Acho que é por aí. Muito bom. Eu vou fazer 2 perguntas finais agora. A gente precisa ser breve no nosso tempo. Eu gostaria de perguntar agora para você, Juliana, se você pudesse dar um recado direto para a Valentina agora, nesse momento, né? Qual recado você daria para ela em relação ao autocuidado? O que você diria para ela? Eu estava, antes da gente entrar, eu estava ali batendo um papo com a Luciana. Eu fui abençoada, viu, Rick? Realmente, nesse mundo que a gente vive, está um mundo desafiador para quem está criando filho adolescente, né? São muitas mudanças, transformações que sempre acontecem no corpo de um adolescente, mas a gente está tendo esse bombardeio aí das redes sociais e tudo.
E o autocuidado, ele pega nisso aí também, né? Ele não é só o corporal, o físico, que graças a Deus a minha filha ela é uma menina muito ativa, pratica o vôlei dela, pratica as atividades com os cavalos, né? Mas o autocuidado também com a mente, né? Uma menina que tem uma cabeça muito boa, muito voltada para o amor ao próximo, o amor aos animais, e uma menina que conhece a palavra de Deus. Eu sou muito grata por isso, por ela, porque assim, a gente pode falar o que quiser para um filho. O que ele vai processar, o que ele vai colocar para fora, como vai ser o comportamento dele, né? Às vezes pode ser uma surpresa. E para minha surpresa, a minha filha, nós temos uma rotina muito gostosa, espiritual, de oração, desde ela muito nova, e que nós mantemos até hoje. Já se vão mais de 12 anos dessa rotina. Então, eu consegui ter uma filha que conhece a palavra de Deus, é temente a Deus e respeita. Ela sabe que, quando ela coloca o coração dela, as coisas dela ali em Deus, a vontade dele vai prevalecer e a vida dela vai fluir com naturalidade, da melhor forma possível. Então, o que eu diria para ela é o que você diria para você. Siga nesse caminho que você está indo. E eu sou muito feliz, filha, de poder falar isso. Siga no caminho que você está indo, porque eu estou muito feliz com o que eu estou vendo. Muito bom. E o nome da sua filha, Luciana mesmo? Juliana. E qual recado que você daria para sua filha? Assim. Minha filha querida, faça musculação. Boa. Porque a partir dos 30 anos, aquela queda de 1% ao ano de massa muscular vai fazer falta lá na frente. E o cuidado que nós temos que ter, tanto com os nossos músculos quanto com a nossa mente, é super importante. Quando eu tinha a idade dela, na verdade, Vilela, como nós sempre fomos da localizada, eu sempre detestei musculação. Até o dia que eu cheguei à sarcopenia. E eu falei, como assim eu cheguei à sarcopenia? Sarcopenia, para quem não sabe, é perda de massa muscular com perda de função. A partir do momento que a gente começa a rabiar, digamos assim, a gente pode realmente estar sarcopênico. Então, a musculação, pessoal, a musculação é o melhor remédio. O movimento, o exercício resistido, ele é o melhor remédio para que a gente possa ter uma vida mais longeva. Então, é esse o meu conselho. E lembra que a musculação são músculo em ação. Às vezes você fala, poxa, eu não quero. E essa musculação ela pode ser feita em casa, com peso, pode ser feita numa sala tradicional de musculação, pode ser feita num estúdio. Você precisa levantar peso, colocar seus músculos em ação. Isso vai te garantir uma longevidade, né? Um dia bom hoje e uma longevidade com autonomia, né? E agora, para fechar, eu gostaria de passar um pouquinho dos princípios que eu acredito. Eu separei aqui, para cada um eu fico pensando, para que versículo que eu posso trazer. Eu leio sempre a palavra de Deus e busco extrair princípios. E eu trouxe especial para hoje o versículo de Gálatas 5, que vai do 17 a 23, que diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, ou seja, distúrbios morais, idolatria, feitiçaria, ou seja, distúrbios espirituais, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, ou seja, distúrbios relacionais, invejas, homicídios, ou seja, distúrbio de personalidade, bebedice, glutonaria, distúrbios alimentares. Estamos vivendo uma sociedade cada vez mais com distúrbios, confusa, perdida. E aí, quando eu leio o restante do verso, que diz assim: e coisa semelhante a essa, acerca das quais de antemão declaro, como também antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, e é aqui que eu quero que você se prenda, o fruto do Espírito é amor,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Que você siga no caminho de você observar que fruto que você está dando, para que lá na frente, quando a gente olhe para trás, a gente perceba que a gente deixou muito mais que herança. A gente deixou um legado. E que as pessoas façam questão e gostem de estar próximo de nós, porque a gente transbordou ao longo da jornada. Que nós aqui transbordemos ao longo da nossa jornada, que você transborde ao longo da sua jornada e que você siga firme no movimento, porque o movimento é vida, o movimento transforma e vale a pena você se cuidar para você realmente chegar lá na frente e você falar: combati o bom combate, estou bem, estou leve, se Deus me levar hoje eu vou morrer vazio. Eu não guardei nada para mim, eu liberei perdão, eu liberei as coisas, né? Eu coloquei os meus dons em prática, eu coloquei aquilo que os meus sonhos estão em prática, estou morrendo vazio. Essa é a mensagem final e eu queria agradecer de maneira especial, Juliana, por você estar aqui. Obrigada, querida. Maravilha. Luciana Bim, muito obrigado por estar aqui. Excelente. E a você, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse conteúdo para 10 contatos, deixe aqui o seu comentário e até o próximo programa.